Hoje eu vou te dar 3 considerações, indicações, tópicos para você prestar atenção se estiver buscando ações boas pagadoras de dividendos. Olá a todos, meu nome é Gabriela Mosman, eu sou analista de investimentos e estou aqui convidada pelo Status Invest novamente para falar um pouquinho sobre os nossos queridos dividendos. E gente, se vocês não me conhecem, me sigam nas minhas redes sociais e também deixem aqui nos comentários sobre que assuntos vocês querem que eu fale, que eu comente aqui no Status, porque eu posso ser convidada novamente para falar mais conteúdos aqui para vocês. Eu não tenho dúvidas de que a maioria dos investidores que estão comprando ações tem como foco a renda passiva por meio de dividendos. Por isso, além de trazer conteúdo sobre, eu constantemente busco novos conhecimentos para trazer alguns insights diferentes para vocês. Recentemente, eu tive folheando aí um livro chamado Dividend Investing Simplified, de Mark Lowe, e trata de um guia bem completo para a criação da renda passiva no mercado de ações, com ações pagadoras de dividendos. Nesse livro, o autor ele diz que é preciso considerar 6 fatores antes de investir nas ações pagadoras de dividendos. São eles o dividend yield, a taxa de crescimento dos lucros, o balanço patrimonial, os níveis de dívida, a performance das vendas e, por último, os regulamentos acerca dos dividendos na região geográfica que a empresa vive, né? Na minha visão, esses fatores eles servem para qualquer tipo de ação, não apenas as focadas em dividendos. Por isso, eu vou falar um pouquinho a respeito de alguns desses fatores mais especificamente que o Lowe considera. O primeiro deles é o Dividend Yield. Esse indicador é a razão que nos diz quanto de dividendo é distribuído em relação ao preço atual da ação. Nas considerações de Lowe acerca do Dividend Yield, ele diz que o ato de pagar dividendos consistentemente indica que é muito mais provável que as condições financeiras da companhia são boas. Vale ressaltar que os investidores eles não devem analisar apenas esse indicador isoladamente, assim como nunca deve ser analisado apenas o indicador isoladamente. Isso porque algumas empresas elas podem pagar dividendo enquanto estão passando aí por algumas dificuldades, o que geralmente não é sustentável no longo prazo. Às vezes a gente pode encontrar empresas que tomam dívidas para pagar dividendos para tentar maquiar esse indicador. Também existem casos de algumas companhias que pagam dividendos tão elevados a ponto que elas não conseguem reinvestir quase nada dos seus lucros, mesmo que eles estejam aí em crescimento. O ideal é a gente comparar o dividend yield com os lucros totais da empresa, porque esses vão ser capazes de dar aí uma conferência dessa boa noção, esse bom equilíbrio de sustentabilidade dos dividendos. Sobretudo quando você busca um investimento de longo prazo, porque você quer que esses dividendos sejam sustentáveis no longo prazo e não algo simplesmente pontual. É interessante também comparar o dividend yield da companhia com o dos seus pares de mercado. O segundo tópico é a taxa de crescimento dos lucros. E eu te pergunto, qual é a tendência dos lucros? Historicamente, eles vêm crescendo, caindo ou estão estagnados? A gente precisa dessas respostas e esses são fatores que o investidor ele deve observar para determinar se ele vai investir numa ação específica, principalmente em se tratando de ações pagadoras de dividendos. Uma vez que essa métrica ela é capaz de dar uma noção a respeito do potencial de incremento dos dividendos da companhia ao longo dos anos. Gente, é muito difícil que uma empresa ela sustente bons dividendos se suas receitas e seus lucros eles não apresentam crescimento constante e principalmente um crescimento acima da inflação. O terceiro ponto é o balanço patrimonial e os níveis de dívida. O balanço patrimonial ele é um dos principais documentos que dialoga a respeito das finanças de uma empresa. Nele você pode entender a estrutura dos ativos, dos passivos da empresa, do patrimônio líquido dela, e analisando o balanço de vários períodos, também é possível entender
como foi sendo feita a evolução das finanças e do patrimônio total dessa empresa. Além disso, no balanço patrimonial você pode encontrar o nível das dívidas dessa empresa, que vai se tratar aí de um dos passivos que pode ser encontrados dentro desse documento. O Lowy, ele recomenda o mesmo que o Warren Buffett: evite empresas com muitas dívidas. É preferível estar em uma posição sólida, trazendo as chances ao seu favor. Nesse sentido, você precisa entender se a empresa ela é capaz de sustentar suas dívidas com as receitas e os lucros que elas vêm gerando naquele momento. E também é preciso você entender qual é o propósito dessas dívidas. As dívidas elas podem ser boas se utilizadas para projetos de alto potencial de retorno, ou dívidas que têm um custo muito baixo e o que esse projeto tenha um potencial um pouco melhor em termos de valor total, um valor absoluto. Eu espero que vocês tenham gostado e eu gostaria de saber de vocês quais são as outras características que vocês buscam analisar em empresas boas pagadoras de dividendos. Deixa aqui nos comentários. E também faça aí a campanha Gabi no status. Então põe aí a hashtag Gabi no status para eu voltar aqui e fazer mais conteúdos para vocês. Um grande abraço e até a próxima!